Olá, gente! Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse é um vídeo muito pesado, um assunto muito pesado. Eu vou falar aqui a respeito do caso Gisele. Todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, estão sabendo desse caso, que é uma moça que foi tirada a sua vida pelo, entre aspas, marido, que tem essa patente aí de tenente-coronel. Bem, gente, antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui os meus sinceros sentimentos à família da Gisele, da soldado Gisele. Essa triste história da Gisele é a história de muitas outras mulheres que tiveram a infelicidade de cruzar com um ser transtornado, um ser desequilibrado. E vale a pena ressaltar aqui que isso não é um diagnóstico, isso aqui é uma análise comportamental. Não estou aqui fazendo diagnóstico do tenente-coronel, é uma análise comportamental dele. Porque, gente, na verdade, todo o comportamento desse senhor nos leva a crer que se trata de uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista perverso e o narcisista exposto. O narcisista exposto, ele domina pela força, pelo ego, pela imposição, e é exatamente o comportamento dele. Eu sempre digo que narcisistas têm sim um padrão de comportamento, porém a dinâmica do abusador, do narcisista com a vítima vai depender muito dos interesses do abusador, vai depender também da personalidade da vítima, mas existe sim um padrão. Aliás, você me diga aqui se você já lidou com algum tipo de narcisista. Me diga aqui nos comentários. Existem narcisistas ocultos, expostos, existem os narcisistas que são somáticos, que são também cerebral. Bom, um exemplo de padrão nós podemos ver, gente, na fala da Gisele, onde ela diz ali que esse abusador, no início, ele era um príncipe, lá no início do relacionamento. Ou seja, esse padrão é comum a todos os narcisistas. É ali a fase do love bomb, onde eles se mostram ser o cara mais legal do mundo, aquele príncipe encantado, vamos dizer assim, né? Até ele capturar a sua vítima, né? E nessa fase eles fazem ali um espelhamento, faz um escaneamento psicológico emocional da vítima e oferece para ela o que ela mais gosta, o que ela mais deseja, o que ela mais precisa. Por exemplo, no caso da Gisele, ela já tinha uma filha. Provavelmente ele se mostrou ser ali a pessoa que ia ajudá-la na educação da filha, né, dos cuidados com a filha. E isso, gente, é comum também aos abusadores. Quando a vítima tem um filho, eles investem pesado aí nessa criança, porque afinal de contas, tratar um filho da gente bem, com carinho, com atenção, isso desmancha o coração de qualquer mãe, não é mesmo? Bom, acontece, gente, que depois que eles conseguem capturar a vítima, eles vão ali tirando toda a sua máscara
e aí eles se mostram realmente como eles são. A Gisele já tinha percebido essa mudança, tanto que ela disse: se eu soubesse que você iria me tratar dessa forma após casar, eu que nem queria casar. Veja bem, então ela já estava ali, ela já tinha percebido essa mudança. E vejam também que a intuição já estava ali conversando com ela, né? Já estava sinalizando ali que algo não estava certo. E ainda tem gente que acredita, né, que os abusadores chegam estapeando a vítima, ameaçando, gritando com a vítima. Claro, gente, que não é assim que acontece, tá? Eles são os famosos fofopatas, tá? Eles envolvem a vítima de uma maneira, de forma que eles se tornam ilusionistas emocionais. E a Gisele, ela caiu no chamado conto de fadas. Ela achou que tinha ali encontrado o seu príncipe. Eu também caí, gente. Eu também achei que tinha encontrado o meu príncipe. Então, não vamos julgar essas vítimas, não é? É o que as pessoas mais fazem, é julgar a vítima. Vejam só a grandiosidade desse indivíduo. Olha o que ele diz para ela: sou mais que um príncipe, sou rei, religioso, honesto, trabalhador, inteligente, saudável, bonito, gostoso, carinhoso, romântico, provedor e soberano. Olha isso. Chega a ser patético ele falar dessa maneira de si mesmo. Muito típico de abusadores grandiosos. E ele ainda diz mais, ele diz: eu te trato como todo homem macho alfa trata a esposa, com amor, carinho, atenção, autoridade de macho alfa provedor e fêmea beta obediente e submissa, como toda mulher casada deve ser. Olha só, gente, observem que ele fala da Gisele como se ele estivesse falando ali de um cachorro que ele está sendo adestrado. Mas é exatamente isto que abusador / narcisista faz, ou pelo menos tenta fazer com as suas vítimas, um adestramento. Ele dá algumas migalhinhas, alguns petiscos para a vítima e exige dela total devoção e obediência. E ele também a trata como se fosse um subordinado dele lá no quartel. Ele diz: enquanto você estiver casada comigo e vivendo na minha casa, na minha comanda, as coisas serão do meu jeito. Mulher casada, comprometida, e que o marido é o único provedor do lar, tem regras a cumprir. Imaginem só, né? Interessante que ele se diz religioso, não é? Porém, ele mostra que ele não sabe nada da Bíblia, não sabe nada de espiritualidade, né? E já que ele é religioso, se diz religioso, né? Eu vou citar aqui alguns textos da Bíblia que ele deveria saber e praticar. Por exemplo, 1 Timóteo 3,12 diz que os maridos têm que ter uma só esposa e presidir bem aos seus filhos e à sua própria família. Efésios 5,28,
Ali diz que o marido deve amar a esposa como a seu próprio corpo. Efésios 5:25 diz que o marido deve amar a sua esposa assim como também Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Colossenses 3:19 diz que o marido deve amar a sua esposa e não se irar amargamente com ela. Será que ele tratava Gisele de acordo com esses princípios bíblicos, já que ele diz que é religioso? Vamos deixar que a própria Gisele nos diga, tá? Gente, esses diálogos foram tirados ali de prints que foram mostrados aí nos vídeos no YouTube. Prints dos celulares deles. Ela diz: você não me respeita, não sabe conversar. Ontem enfiou a mão na minha cara. Não dá para entender. Você pediu para eu não ir embora, eu fico e você continua igual, até pior, com seu tratamento, falando coisas para me provocar, para me humilhar. Se quiser separar, vamos separar, mas se quiser ficar, vai ter que mudar seu comportamento. Estúpido, ignorante, intolerante e sem escrúpulos. Gente, olha só, narcisistas não sabem o que é respeito, narcisistas não mudam porque eles se acham perfeitos, a culpa sempre vai ser do outro. Narcisistas, gente, não conversam. Ou eles invertem as narrativas ou eles fazem o tratamento de silêncio. A dinâmica ali do relacionamento já tinha evoluído, inclusive, para agressão física. Gisele estava na dissonância cognitiva. Ela não conseguia entender plenamente o comportamento dele. É muito normal a vítima passar por esse processo, mas a Gisele, ela já estava ali despertando daquele sono profundo que ela estava vivendo ali no relacionamento, né? Ela estava despertando daquele coma psíquico. Agora, o problema é que cada vez que ela tomava a decisão de se libertar, ele vinha com promessa de que ia mudar, pedia para ela ficar, enfim. Só, gente, que uma coisa nós precisamos nos convencer, né? Pessoas que estão lidando no relacionamento abusivo precisam se dar conta, gente, que cada oportunidade que você dá para o abusador, você o fortalece e os abusos se intensificam cada vez mais. Não dê chance para abusador. Se você tomou a decisão, se você já entendeu que está no relacionamento tóxico, não dê mais chances para ele. Na verdade, ele não queria se separar da Gisele. A Gisele era um bom suprimento para ele. Gisele era uma moça nova, inclusive, acho que mais de 20 anos mais nova do que ele. Uma moça bonita, inteligente, né? Capaz, alegre, cheia de vida. E narcisistas são invejosos. Eles têm muita inveja das vítimas pelo que ela é. Por isso, ele quer destruir tudo de bom que tem nela. Se ele não pode destruir isso, ele destrói a própria pessoa. Foi o caso dele. Vejam bem, ele a chamava de burra, sendo que ela tinha passado num concurso público e ia trabalhar no fórum. E ele dizia para ela arrumar um soldado. Afinal, ele era um tenente-coronel, não é? Ela, uma simples soldado, ela não merecia, tinha que arrumar alguém como ela, alguém que ele julgava inferior a ele pela patente. Gisele, gente, estava passando há muito tempo
pelo processo da desvalorização. Narcisistas, gente, se mostram muito seguros, com uma autoestima muito elevada, né? Mas só que não, gente, não. Eles, apesar ou independente de qualquer cargo que eles ocupem, independente de qualquer escolaridade que eles tenham, independente de quantos diplomas eles tenham, eles, na verdade, são seres miseráveis, desprovidos de qualquer sentimento nobre, são atormentados, são infelizes. Eles precisam sugar a energia do outro. Eles são verdadeiros parasitas emocionais, são os vermes. E foi isso que ele fez com Gisele. A tia dela mesma disse que ela era uma moça muito feliz e ele a apagou. É isso que narcisistas fazem com suas vítimas, apagam o seu brilho. Isso incomoda eles. Ele se auto-intitula macho alfa provedor. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho. Você só é macho por conta de um órgão que você tem chamado pênis. Só por isso, tá? Porque você não é um homem e você não é um homem provedor, tá? O homem provedor, ele sente orgulho de prover para sua esposa. Ele não reclama sobre isso. Aliás, é obrigação do homem prover para sua esposa, para sua família. E vai aqui mais um texto que você deveria ter na sua mente e ter praticado, que é 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ali diz que se alguém não provê o necessário para os seus, especialmente para os da sua família, tem repudiado a fé ou renega a fé e é pior do que alguém sem fé. E aí você diz, eu contribuo com dinheiro, sou o provedor. Você contribui com carinho, atenção, amor e sexo. 7.000 reais de gastos por mês. Sexo caro, hein? Me diga, você estava falando aqui com a sua esposa ou você estava falando com uma prostituta? Homem de verdade, ele não exige carinho e muito menos sexo da mulher, só porque ele a sustenta. Tem coisas, meu filho, que não se compra, se conquista. Gisele, ela já se bastava quando você a conheceu. Segundo familiares, ela trabalhava desde os 13 anos de idade. E aí ela disse, né? Por que você está falando de valores financeiros? Eu estou falando de outros valores. Não vou trocar sexo por moradia. Podemos ver aqui que os valores entre Gisele e esse crápula era muito diferente, né? A noção de valores. E ele ainda diz mais, ele diz assim, ó, lugar de mulher é em casa, cuidando do marido e não na rua. Rua é lugar de mulher solteira à procura de macho. Olha aí, gente, o discurso machista. Em primeiro lugar, a mulher, quando bem tratada, respeitada, valorizada, ela trabalha fora e sim, ela cuida do marido. Eu trabalhei a vida inteira fora, cuidei de filho, cuidei de marido e eu fui valorizada por isso? Não.
Não fui valorizada por isso, né? Sabe por quê? Porque narcisistas são um buraco negro. Eles são um balde furado. Eles nunca estão ou serão satisfeitos, tá? São um poço sem fundo. E em segundo lugar, mulher solteira, a maioria não está na rua à procura de macho, não. Elas estão sim trabalhando, estão estudando para não depender de um macho escroto como você, tá? Gisele era uma moça muito mais nova do que ele, bonita, inteligente, boa família, mas ele atraía mesmo assim. Segundo declaração de uma fonte, de uma pessoa que trabalhou com ele, quando chegava uma moça bonita lá, ele já ia assediá-la, já se aproximava dela para assediar. Esse ser das trevas vigiava Gisele no trabalho, usava sua patente para isso. Ela não tinha paz, nem no trabalho e nem em casa. Ele queria controlá-la de todas as formas. Inclusive mandou mensagem para ela, mandando ela tirar foto da roupa que ela estava vestindo. Eles não têm paz e eles tiram a paz das suas vítimas. Ele era um abusador em casa e também com os seus subordinados. Gisele estava decidida a se libertar, mas narcisistas não suportam isso. Eles não podem ser deixados. Eles é que têm que descartar a vítima quando eles querem. E isso acabou provocando nele algo que chamamos de fúria narcísica. Afinal, como ela ousa? Quem ela é para deixar esse homem tão maravilhoso como ele diz que é, né? O fato, gente, é que ele interrompeu de forma covarde a vida dessa moça. Ele já tinha intenção de fazer isso, pois quando ela pediu o divórcio, ele falou para ela: jamais, nunca será divorciada. Mas antes dele tirar a vida dela, ele ainda teve relação sexual com ela. E eu pergunto, será que isso foi consentido? Uma mulher que já está destruída emocional, psicologicamente, jamais ia querer fazer tal coisa com ele. Jamais. Porque chega um momento onde a vítima, ela não quer nem que o abusador encoste nela, muito menos fazer isso. Esse ato, gente, foi a cereja do bolo para ele. Foi o grande finale de sua demonstração de dominação e de poder. E eu digo para vocês, com conhecimento de causa, sabe? É muito humilhante, é muito triste você sofrer isso do próprio marido. Mesmo depois que ele tirou a vida dela, ele ainda continuou a difamação e a desvalorização. Em momento algum ele falou dela com carinho, falou dela como ser humano. Isso é comum aos abusadores, difamar as suas vítimas. Mesmo com todos os laudos, todas as evidências periciais, ele ainda continua negando que a matou. Abusadores / narcisistas são mentirosos, patológicos. Ele não só destruiu a Gisele, mas uma família inteira. Imagine o trauma que essa menina, essa filhinha dela, vai ter que carregar para o resto da vida, talvez. Não só por presenciar os abusos que a mãe sofreu, mas também pela perda da mãe. E aí a pergunta é: será que a Gisele e a família terão justiça? Afinal,
ele foi preso, mas nem algema foi colocado nele. E quando ele chegou lá no quartel, ainda foi recebido por alguns lá com abraços. Sim, gente, narcisistas têm o seu fã-clube. Tem tido um aumento muito grande de homicídios, de feminicídios, e isso se deve a, entre outras coisas, a certeza da impunidade. Agora, no final, eu quero dar um alerta para você que está saindo de um relacionamento abusivo ou que está ainda vivendo um relacionamento abusivo com um narcisista. Gente, é preciso estratégia. Antes de sair presencialmente do ciclo, use a estratégia da pedra cinza. Fique o mais invisível possível. Não discuta com o abusador, não reaja às ofensas dele, não faça DR com ele. Entendam de uma vez por todas: narcisistas não têm autorresponsabilidade, não têm empatia, não têm conexão emocional, não têm vergonha na cara. Se for preciso, finja demência. Saia no momento em que ele não esteja presente, vá para um lugar mais seguro possível, gente. E se ele quiser, depois que você sair, ter uma tal da última conversa, não vá. E não fique se comunicando com ele. Problemas judiciais, deixa para o seu advogado cuidar, tá? De preferência, o contato tem que ser zero. Bem, gente, ficou um pouco longo o vídeo, não tinha como fazer menos do que isso, tá? Mas olha, se você quiser sair de um relacionamento abusivo, ou se você saiu, ou se você está em dúvida se está no relacionamento abusivo, pode me contatar pelo telefone que está na descrição, tá bom, gente? E por favor, vamos dizer não ao abuso. Uma maneira de você fazer isso é você curtir esse vídeo para que chegue ao maior número possível de pessoas, principalmente de mulheres. Me ajuda nesse ponto, por favor. E vamos aí continuar nessa luta aí de psicoeducação em relação ao abuso emocional, psicológico e físico. No mais, muito obrigada. Deixa aí o seu like, se for possível.